Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Giovana Rocha e hoje nós vamos ter aula, nesse momento, aula de ciências. Vamos observar aqui essa imagem que a tia colocou para vocês? Olha, parecem desagradáveis esses alimentos, né? Esses alimentos, eles estão em decomposição. Mas o que será isso? Alimentos em decomposição. É isso que nós vamos estudar, um pouco sobre a decomposição dos alimentos, a sua importância, as suas utilidades, enfim. Vamos começar? Importância dos decompositores. Em geral, os alimentos naturais não ficam muito tempo da mesma forma. Com o tempo, eles vão se estragando, como vocês podem observar aqui, certo? Eles são consumidos, eles podem ser consumidos por bactérias e fungos, que se proliferam nele e produzem substâncias tóxicas, enquanto se decompõem. Se ingerirmos esses alimentos, podemos ter intoxicação alimentar, certo? E o que fazer? Por que nós colocamos esses alimentos na geladeira? Por que é importante guardarmos esses alimentos naturais na geladeira? É o que nós vamos descobrir. Se nós não guardarmos na geladeira, deixarmos exposto ao ar livre, à temperatura ambiente, o que vai acontecer com ele? Eu acredito que vocês já sabem a resposta, mas mesmo assim eu vou explicar. Tá certo? É comum guardar alimentos na geladeira, porque a temperatura baixa dificulta a proliferação de bactérias e fungos. Com isso, eles ficam adequados ao consumo por mais tempo. Então, se esses alimentos estiverem guardados na geladeira, eles vão demorar mais a entrarem em decomposição. Se nós deixarmos eles na temperatura em cima de uma mesa ou no balcão, sem estar na geladeira, eles vão se decompor com mais facilidade, tá certo? Vamos continuar. No entanto, ao decompor a matéria orgânica, os micro-organismos atuam de forma importante para o ambiente. Na decomposição, essa matéria orgânica é deteriorada, ou seja, ela é dividida em partículas menores, que voltam ao solo, permitindo que as plantas e os outros organismos aproveitem novamente esses nutrientes. Então, é um ciclo, tá certo? Mas o que vem a ser matéria orgânica? Olha a nossa seção glossário. Vocês sabem que nessa seção tem o significado das palavras. E o que significa essa expressão, matéria orgânica? Material composto de elementos produzidos naturalmente pelos seres vivos. E deteriorada, que é decomposta, que foi estragada. Tá certo? Vamos dar continuidade. Que animal é esse aqui? Que bichinho é esse que aparece aqui? Parece uma cobra? Parece o quê? É uma minhoca. Muito bem. Olha aqui, são minhocas no solo. Mas o que será que as minhocas têm a ver com a decomposição, com os alimentos? Vamos descobrir isso agora. Tá certo? Além dos micro-organismos que eu acabei de falar para vocês, há no solo outros organismos que decompõem a matéria orgânica, como as minhocas. Tá certo? Os decompositores, como os fungos e as bactérias, e as minhocas, são muito importantes para manter o equilíbrio e o ciclo de nutrientes. Ai, tia, mas essa imagem dessas minhocas eu não gosto de olhar, mas elas são muito importantes. Lembra que eu disse a vocês que elas também vão cavando os túneis na terra para que possa passar o ar, para que possa passar água? Então, além disso, ela ainda tem essa importância aqui. Eles transformam o lixo orgânico em nutriente para as plantas crescerem e, assim, produzirem mais alimento. Esse é o processo de reciclagem de nutrientes na natureza. Tanto que nós falamos de reciclagem para reciclar o plástico, para reciclar o papel, mas a natureza em si já nos deu essa dica. Ela mesma já faz essa reciclagem natural. E as minhocas têm um grande papel, são de fundamental importância nesse processo, tá bom? Vamos continuar. Aqui nessa imagem, nós observamos o ciclo da matéria orgânica nos vegetais. Nós observamos uma planta ainda em boas condições. Depois que esses vegetais morrem, eles se decompõem, certo?
E, por último, os nutrientes voltam ao solo e podem ser utilizados novamente. Ó. A planta, quando morre, se decompõe e os nutrientes voltam ao solo. Olha as nossas amiguinhas aqui, as minhocas. Elas estão lá fazendo o papel delas. Vamos continuar, tá certo? As minhocas, como decompositoras, têm participação importante no processo de reciclagem dos nutrientes no solo, pois produzem o humus. Para saber mais sobre isso, vamos ler o texto da próxima página. Humus, nunca ouvi falar nessa palavra. O que vem a ser humus? É isso que nós vamos descobrir agora, tá bom? Vamos continuar. Olha a nossa outra seção do nosso livro para saber mais. Nós já vimos o glossário, agora nós já vamos para uma outra seção do nosso livro. Para saber mais. Olha que palavra difícil, complicada. Vermicompostagem. Vocês já ouviram falar disso? Estou aguardando a resposta de vocês. Se não, é agora que vocês vão aprender. Já aprenderam sobre os fungos, as bactérias, a função das minhocas e agora vão aprender sobre a vermicompostagem, certo? Vamos lá. Para entender o que é vermicompostagem, primeiro precisamos saber o que é compostagem. A compostagem ela pode ser considerada um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Já a vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas, além dos micro-organismos naturais para degradar a matéria orgânica. Então, vocês podem observar aqui a representação de uma composteira, certo? Essa composteira ela é produzida pelo homem, certo? Essa daí, ó, que a gente vê. A vermicompostagem, ela faz o uso das minhocas, olha mais uma vez as minhocas aqui, certo? Como substrato, o verme composto ou o humus, que é o produto obtido por meio da ação das minhocas em resíduos orgânicos. O único é um adubo orgânico rico em nutrientes e ótimo para as plantas. Então, descobriram que é humus? Ele é um adubo, ou seja, ele é muito rico em nutrientes. E muito importante para as plantinhas crescerem fortes. Ele é uma vitamina, certo? É possível ter vermicompostagem em casas e apartamentos, com o uso da composteira doméstica. Essa técnica requer pouco consumo de energia e um melhor tempo para a produção do composto em relação à compostagem seca. Então, nós vamos fazer uma revisão. Ai, tia Giovana, mas isso aí foi muito complicado, eu não consegui entender. Mas a tia vai fazer um resumo, certo? Eu vou passar aqui um slide para vocês com esse mesmo assunto, certo? Só para a gente rever. Então, aqui nós temos a importância dos decompositores. Às vezes, a gente pensa que esses fungos que estão aqui são apenas para estragar os nossos alimentos, para nos fazer perder os alimentos, mas não, vocês viram que eles têm uma função. Quem lembra qual é a função deles? Por que que isso aqui acontece? Depois que essa matéria orgânica ela é dividida, ela é decomposta, o que é que vai acontecer com ela? Ela não tem mais serventia? Lembra do que a tia falou lá no começo? Depois que o alimento é decomposto, ele vai ter sim uma função. E eu sei que vocês lembram qual é essa função. Tá certo? Não vou dizer novamente, porque vocês devem estar atentos lá. Tia, eu não lembro. Volta o vídeo lá no começo que vocês vão obter essa resposta. Mas eu tenho certeza que vocês estavam de olho. Vamos continuar. Só um instante. Agora vamos lá. Decomposição da matéria devido à ação de micro-organismos com fungos e bactérias. Essa decomposição nada mais é do que a degradação da matéria orgânica. Lembra que a tia já explicou o que é a decomposição e o que é a degradação? Vamos continuar. Olha, nossa amiguinha ali novamente. Parece bem maior do que na realidade é, né? As minhocas, elas podem ser consideradas organismos decompositores, mas elas atuam digerindo a matéria presente no solo, já em decomposição. Por isso são chamadas de detritívoras, tá certo? Vamos continuar. Ciclo da matéria orgânica, revendo aquela imagem lá.
A nossa plantinha saudável, quando a plantinha morre, ela vai voltar como forma de nutriente junto com as nossas amiguinhas lá, as minhocas. Então, essa imagem aqui é a mesma que tem no livro de vocês, para que vocês compreendam e revejam esse ciclo aqui, tá certo? Continuando. Certo? Vermicompostagem. Lembra daquela palavra que a tia falou, que era meio estranho? O que vem a ser isso, a vermicompostagem? As minhocas, elas são responsáveis pela transformação da matéria orgânica presente no solo em humus. Quem lembra o que é humus? Muito bem, humus é um fertilizante natural. Ele é importante para as plantas. Muito bem, estou ouvindo daqui vocês falarem. E a nossa imagem lá, da composteira, junto com as nossas amiguinhas minhocas, fazendo o trabalho delas, tá certo? Então, a nossa aula, ela vai finalizar aqui. A tia Giovana explicou um pouco, eu espero que vocês tenham compreendido a ação das bactérias, desses micro-organismos, a função das minhocas, tá certo? Qualquer dúvida, o que é que vocês têm que fazer? O que vocês já vêm fazendo. Manda uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, sinaliza lá, tia Giovana, não compreendi isso aqui, me explica novamente. Vocês já estão fazendo. Agora pela manhã nós estávamos fazendo. Então, vamos continuar assim. Qualquer dúvida, sinaliza. Tia, não compreendi. Explica novamente, que eu vou ter todo o prazer de explicar. Tá certo? Volto a lembrar, as atividades, as correções serão feitas sempre nas próximas aulas, tá bom? Então, eu conto com vocês, deixo aqui o meu abraço e vamos seguir em frente nos nossos estudos.